Como aconteciam as divulgações no passado das previsões do futuro? Elas geralmente seguiam de boca em boca. Às vezes alguém anotava, muitas vezes tempos depois, o que alguém relatou em relação a possibilidades do futuro. Neste meio das supostas ou previsões do futuro, haviam pessoas sinceras, engajadas numa espiritualidade verdadeira, pessoas realmente que tinham habilidades ou tinham informações que lhe eram concedidas pela espiritualidade, através da sua sensibilidade, conseguiam prever, de alguma forma, possíveis eventos do futuro. No meio das pessoas sérias, haviam também aqueles que tinham distúrbios mentais, problemas psicológicos, e haviam os marqueteiros, que eram aqueles que chamavam a atenção, usando um recurso muito importante do marketing, que é gerar atenção. Se as pessoas vão acreditar ou não, no meio de uma multidão, algumas pessoas vão acreditar naquela atenção que está se gerando. E a ferramenta mais importante para gerar atenção no passado e também no presente é aquilo que vai nos impactar profundamente, aquilo que é negativo. Isso chama a atenção das pessoas, hoje, assim como também chamavam no passado. Então, esses marqueteiros da espiritualidade, que eram falsos espiritualistas, falsos profetas, eles geravam atenção com discursos de um futuro próximo ou mais distante, de eventos que iriam impactar a vida coletivamente ou situações que haviam de acontecer com uma pessoa específica. Isso gerava medo, temor, e essas pessoas conseguiam se promover. E assim, ao longo da história da humanidade, muitas pessoas se promoveram, levando estas previsões, que a maioria nunca se cumpriu. Quando surgiu o Orkut, o YouTube, sempre havia aquelas pessoas que falavam que haveria de chegar, que estava próximo, que na próxima semana, que no próximo ano, no próximo mês, ia ter 40 dias de escuridão sobre a Terra, que a internet ia cair, que nós haveríamos de ficar sem uma forma de comunicação que está relacionada à tecnologia. Ou seja, nós iríamos voltar ao período que não havia TV, que não havia internet, etc. Havia muitas previsões no Orkut, porque no passado era mais difícil de disseminar, de conseguir chegar até as pessoas. Você tinha que ter mais habilidade na comunicação, montar estratégias para você se promover naquele contexto no qual você se encontrava, para gerar visibilidade. Com o surgimento da internet, isso ficou mais fácil. E isso continua até hoje. Até hoje as pessoas continuam falando sobre situações que nunca acontecem. E isso, além de gerar atenção, tem um outro fator muito importante que está relacionado ao comportamento humano. Tudo que é ilusório se vende mais rápido. Tudo que é mentira consegue se espalhar mais rápido. Nós observamos o contexto religioso, por exemplo. O que a maioria das religiões prometem ao homem? Um céu, um paraíso. Algumas, mais jovens, prometem que se o homem, a pessoa, entrar naquela denominação, ela vai conseguir chegar ao céu e ela vai prosperar, ela vai ficar rica. Quantas pessoas que já chegaram até o céu ou que ficaram ricas por entrarem naquele segmento?
Mas, mesmo assim, essas pessoas vão até esses sistemas e passam a segui-los fielmente. Recentemente tivemos a passagem do Silvio Santos, e o Silvio Santos ficou muito rico, ficou milionário. Mas qual era a estratégia dele para conseguir? A estratégia principal para conseguir recursos? Não foi criando expectativa nas pessoas que elas também poderiam ficar ricas? Que elas poderiam ganhar 1 milhão comprando jogos de azar que ele vendia, ou que elas podiam chegar um dia, ir até a roda da fortuna, e lá na roda da fortuna elas poderiam conseguir um valor considerável. E as pessoas não compram esses jogos de azar, não compram Telecena, não compram a Mega Sena e tantos outros jogos de azar, acreditando que elas vão ficar ricas. Porém, quem fica rico mesmo, quem consegue arrecadar, é quem está vendendo. Quem está vendendo uma possibilidade muito remota, ou seja, de certa forma está vendendo uma ilusão. Uma ilusão. Então, da mesma forma que os sistemas religiosos, na sua grande maioria, eles atuam em cima da fragilidade humana, em cima da necessidade humana, da insegurança humana e da ganância humana, os jogos de azar usam a mesma estratégia. Como os profetas falsos do passado usavam também esse recurso que todos nós temos, alguns em grau maior ou menor, que é as nossas fragilidades, nossas carências espirituais, etc. Hoje em dia, com as lives e tantas outras facilidades, as pessoas mal intencionadas, com a falsa espiritualidade, têm conseguido captar cada vez a atenção de mais pessoas, vendendo situações, experiências, possibilidades que não têm muita conexão com a realidade. Muitas pessoas descartam de imediato esse tipo de conversa ou esse tipo de sistema de crença. Outras pessoas vão aderir, vão acreditar. Porque de cada 200 pessoas que se conectarem a esse contexto, pelo menos umas 40 vão ficar. E vai ser essas 40 pessoas que vão comprar os livros, que vão comprar os cursos, que vão enviar dinheiro para determinadas instituições que são controladas por essas pessoas. É um grande plano para arrecadar fundos e vender coisas. Vender coisas. E assim se beneficiar da falta de critério da população, da falta de lucidez, muitas vezes, de capacidade de avaliar o todo, avaliar o contexto, e assim essas pessoas vão conseguindo ter uma vida financeira muito bem resolvida, atuando em cima da necessidade, da fragilidade humana. Digo isso para que, diante de notícias, nós possamos avaliar de onde vem essa notícia. Qual é a fonte? Eu nunca vi uma pessoa que verdadeiramente esteja no caminho da verdade, um médium, explorando esse tipo de possibilidade futura, falando de uma forma tão leviana de situações que podem ser que aconteçam. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma dessas notícias acontecerem, porque elas são antigas. O Orkut, por exemplo, nem existe mais. E aquelas previsões que as pessoas faziam de 40 dias de escuridão, etc., etc., elas nunca aconteceram. Mas mesmo assim tem pessoas usando hoje os mesmos argumentos, gerando a mesma expectativa nas pessoas. Então é necessário que a gente possa avaliar a fonte dessas comunicações. Quem está falando a respeito disso? E ver se a pessoa não está simplesmente usando uma estratégia de marketing para conseguir vender seus cursos,
para conseguir vender seus livros, para conseguir arrecadação para a sua instituição, mas na verdade, quando o dinheiro entra na conta da pessoa que administra essa instituição. Então nós precisamos pensar em outras possibilidades. Se essas pessoas verdadeiramente têm um compromisso com a verdade, ou elas estão se beneficiando, assim como os profetas do passado faziam, se beneficiando da falta de zelo, da falta de cuidado que nós temos em relação àquilo que nós ouvimos, lemos e etc. Nós vivemos um período onde também que os falsos profetas da erraticidade, aqueles que já se encontram despidos dos corpos carnais, utilizam muito os aparelhos na matéria para gerar discórdia, divisão e também para criar mistificações. Então é um período que requer mais atenção, que a gente tenha mais cuidado com aquilo que nós escutamos, com aquilo que nós estamos vendo e ver se aquilo realmente está conectado com a realidade. Ver se aquilo realmente faz sentido. E observar o passado. Quantas vezes nós já não ouvimos as mesmas histórias, ou histórias muito semelhantes? Hoje nós vemos, por exemplo, os coaches ficando milionários. Como os coaches ficam milionários? Vendendo ilusão, vendendo uma possibilidade remota, ensinando as pessoas a ficarem milionárias em 7 passos, em poucos dias. Eu nunca vi ninguém ficar milionário no Brasil de uma forma sem explorar ou sem vender fantasias. E eu acredito que talvez seja muito pouco provável que alguém fique milionário em outros lugares de uma forma alinhada com as leis divinas. 100% alinhado. Mas os coaches ficam milionários em pouco tempo, vendendo fantasias, vendendo ilusões. Ficam milionários justamente explorando a necessidade, a carência, a ganância das outras pessoas. Não ficam por possibilidades próprias, por um repertório próprio, mas sim usando uma estratégia de marketing, que é o que os falsos profetas usavam no passado, é uma estratégia de marketing e dá muito certo, que é o que algumas instituições religiosas usam, dá muito certo, que é o que a indústria, de forma geral, usa também, sempre explorando as nossas carências. Sempre o alvo é aquilo que nós achamos que precisamos. Explorando os nossos medos conscientes e inconscientes, criando mistificações também, porque as mistificações elas têm um impacto, às vezes muito imediato, numa grande parcela da população que não vai avaliar, que não vai pensar, que não vai ouvir outras opiniões, que não vai gerar, por exemplo, uma roda de conversa. O que você acha disso? E dividir aquela opinião com as outras pessoas, parar para escutar o que as outras pessoas têm a dizer sobre o assunto. E isso faz com que falsas verdades ilusórias, se espalhem com mais facilidade. E às vezes entrem em espaços sérios, e dentro desses espaços sérios, elas vão ser como uma porta de entrada para outras questões que vão afetar aquele grupo ou aquela instituição. Então, a razão pela qual existem falsas mensagens, falsos espiritualistas, desde o passado até no tempo do Orkut, lembrando do Orkut, porque lá que essa história da escuridão, do fim do mundo, de grandes eventos que nunca aconteceram, foi nesse período mais ou menos que isso ganhou uma dimensão muito grande. O Orkut já nem existe mais, mas as notícias continuam aí com a mesma roupagem, com a mesma finalidade. Isso tudo só existe porque tem pessoas que dão atenção a isso, que potencializam esse tipo de
de instrumento que tem como foco, na verdade, o enriquecimento das pessoas, e em alguns casos há também as pessoas ingênuas, que são realmente instrumento de espíritos muito bem articulados para manipular um aparelho, um médium, e dar a ele uma finalidade que não é exatamente aquela finalidade que ele se propôs por estar aqui na matéria. Então há sim as pessoas que têm problemas psicológicos, há sim os médiuns que são instrumentos de espíritos que têm outros intuitos, e não o bem, não a verdade. E há aqueles que usam as redes sociais, usam a sua suposta mediunidade para conseguir atrair atenção e vender, simplesmente vender. Só o fato da possibilidade de alguém visualizar as suas matérias, suas lives, seus conteúdos, gera para eles, às vezes, uma renda considerável. Então é importante que nesse momento de tanta facilidade de informação, a gente possa ser mais seletivo, mais organizado, ter grupos de conversa para ver se algumas ideias realmente têm fundamento ou por trás dessas ideias tem interesses desconhecidos. Que possamos todos nós, atenciosamente, se perguntar se nós de fato estamos caminhando no caminho espiritual verdadeiro ou se nós estamos criando para nós mesmos conflitos, preocupações, ansiedades, gerando medo muitas vezes nos outros e até trazendo para a nossa vida também energias que não são compatíveis à lei de ordem, de amor que rege todos os mundos. Seguramente a Terra vai sim passar por transformações. A Terra sempre passou por transformações. Isso faz parte da própria natureza. Então não há nada a se preocupar. Há sim a necessidade de se preparar para mudanças que já estão aí. As mudanças já estão acontecendo. É necessário que a gente se alimente de fontes sérias, de fontes que verdadeiramente têm a preocupação de trazer até nós esclarecimento, força espiritual e entendimento. Que todos nós possamos, com mais equilíbrio, avaliar as notícias que circulam